Aê! Vamos obedecer. Alguém tem que levantar, né? Mariana só levantou por causa do pastor. Mas exatamente. Exatamente, matou a charada. Pode chorar, pode Você chorar. levar a molecada então. Às 9 horas. Vamos. Vamos fazer uma oração? Fiquem de pé para nós orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por essa manhã estarmos reunidos na Tua casa, diante de Ti, com os nossos irmãos, para aprendermos a Tua santa palavra. E te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos auxilie nesse momento. Nós queremos conhecer e compreender o significado da mensagem do livro do Apocalipse, Pai. Queremos estar prontos, queremos estar atentos aos sinais dos tempos, aguardando a vinda de Cristo, proclamando o arrependimento e a salvação aos que creem. Senhor, essa é a nossa oração e súplica, fazemos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmão. E as crianças podem ir lá para Ti. Hoje nós vamos então já para a quinta lição, irmãos. Quinta de 13, né? Então, estamos andando bem. E hoje nós vamos fazer a lição de hoje, vai fazer a exposição do restante do capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 9 ao 17. Só antes da gente fazer a leitura aqui, né? Vamos fazer uma revisão do que nós vimos semana passada, dos 4 primeiros selos. Deixa eu pegar meu rolo de livro, eu sempre esqueço. Então, nosso rolo de livro tinha 7 selos e o cordeiro já tirou 4. E com os 4 selos, né, João viu algumas visões. Então, vamos retomar aquele princípio. O Apocalipse é o que o selo mostra, ou o Apocalipse é o que vai estar dentro do rolo? Tá? Então, essas duas possibilidades. Eu, particularmente, gosto de interpretar que o Apocalipse é o que está dentro do rolo. Então, o que o selo mostra são preliminares à intervenção final. Nesse sentido, o Apocalipse em si, a revelação em si, seria o reino de Deus, ou seja, a consumação dos séculos e a vida eterna, novos céus e nova terra, certo? E o que os selos mostram, as visões que João tem ao romper de cada selo, são então eventos preliminares a esse reino de paz e prosperidade aí, que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Tá bom? Então vamos lá, os 4 primeiros selos foram o seguinte: abriu os 4 primeiros selos e apareceram a cada selo, né, um cavaleiro. Então 4 cavaleiros, a gente chama eles dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavalo é um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. E o significado deles é conquista, guerra, fome e morte. E aí tem uma discussão também aí. Conquista em que sentido? No sentido humano, de homens conquistadores, né? De generais, de reis conquistadores, ou no sentido espiritual de o avanço do Evangelho? Então há essas duas possibilidades, tá bom? O pastor que escreveu a revista para nós, ele entende que essa conquista é conquista humana mesmo, é homens que querem conquistar. O pastor George Levy, que é um outro material que eu tenho usado junto com a revista para elaborar as aulas, as perguntas, ele já entende que conquista ali é o avanço do Evangelho. Então, apesar de guerras, apesar de fome e apesar de perseguição, né, o último cavalo lá, que é a morte, ele mata por peste, mata por fome, mas também mata a espada. Então, apesar de todas essas aflições, o Evangelho continua avançando até o fim do mundo. E aí, esses 4 cavaleiros, né, conquista,
justiça, guerra, fome e morte estão relacionados com o princípio das dores que Jesus mencionou lá no sermão escatológico, Mateus 24. Né? Jesus disse assim, ó, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, calma, não é o fim. Né? Porquanto se levantará nação contra nação, haverá peste e terremotos em vários lugares, ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Então nós também aprendemos que o princípio das dores começou logo após a ressurreição de Jesus. A perseguição dessas igrejas que são contemporâneas do livro do Apocalipse já é um sinal do princípio das dores, e essas dores são dores de parto, por isso são dores cíclicas, né? Então, por exemplo, a destruição do templo no ano 70 é uma dor de parto. Outras perseguições que houveram na igreja ao longo da história são dores de parto. Guerras mais recentes que nós tivemos são dores de parto. O conflito que existe hoje no Oriente Médio são dores de parto. A igreja que é perseguida na China, na Coreia do Norte, em alguns países da África, são dores de parto. Então essas dores vão ser cada vez mais intensas e cada vez em espaço de tempo mais curto até o parto, né? Que é até a intervenção final de Jesus, até o fim do mundo. E aí, o que fica para nós é uma perseverança dos crentes e o avanço da pregação do Evangelho até o fim. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, embora haja essa aflição, embora haja essa provação, essa tentação, a igreja precisa ser perseverante. E mais, Jesus acrescenta lá no sermão escatológico, Mateus 24, que esse evangelho será pregado e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tá bom? Então, até aqui, alguma dúvida a respeito do que nós aprendemos aqui no Apocalipse? Principalmente, né, da aula passada, que, digamos assim, começa o Apocalipse de fato, né? Alguma dúvida a respeito dos 4 selos? Nenhuma pergunta? Então vamos lá para a revista. Lição 5, na página 32. Bom dia. Página 32. 28. Lição 5, 28. Verdade. 28. Verdade. 28. Então vamos lá. Hoje nós vamos ler Apocalipse 6, de 9 a 17. Alguém pode ler para mim? Em seguida eu vou ler Mateus 24, do 15 ao 36, que é a segunda parte do sermão profético. Quem encontrar aí o Apocalipse pode lê-lo para nós, por favor. Apocalipse 6, de 9 a 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Segue a bala, até o 17. Até o 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrolava. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles,
E quem é que pode sustentar-se? Então, só para a gente apanhar resumidamente, quando rompeu o quinto selo, João viu almas de mártires, almas de crentes mortos por causa do testemunho debaixo do altar. Essas almas oravam pedindo a intervenção divina, e foi pedido para elas que aguardassem mais um tempo, até que o número dos conservos dela, até o número dos irmãos dela morressem como elas morreram. Quando rompeu o sexto selo, então nós vemos o início da intervenção divina. Existe um cataclismo, uma catástrofe universal, que em visão pitoresca aqui é descrito como: o sol não dá a sua luz, a lua torna-se de sangue e as estrelas caem do céu. Ok? Isso é uma visão pitoresca, tá? A gente sabe que uma estrela não pode cair do céu, mas na visão, João viu, isso significa o quê? Os poderes da terra sendo abalados. Então nós temos duas visões aqui. E se nós pensarmos nos selos, ou ser os eventos preliminares ao que o Apocalipse vai mostrar, quando rompe o quinto selo, e o João vê então as almas debaixo do altar, morreram por causa do testemunho. Nós podemos dizer que o que essa preliminar mostra é o período de tribulação, aquilo que a gente chama, vocês já ouviram bastante vezes falar de grande tribulação. E quando o sexto selo se rompe, as almas estão lá falando: até quando, Senhor, eles vão ficar nos perseguindo, no quinto selo. No sexto selo é aquilo que a gente chama de a ira de Deus, ou como o próprio texto chama, a ira do Cordeiro, que é a punição que Deus traz àqueles que perseguiram e mataram os seus santos. Então ainda resta um selo. Se a gente fosse seguir, se o João fosse seguir esse ritmo, o Apocalipse era para ter só mais um capítulo, Porque no capítulo seguinte romperia o sétimo selo e a gente já viria o fim da história, no máximo 2, O sétimo selo mostraria mais uma preliminar e aí um livro aberto mais. Mas aí nós vamos ver que a dinâmica do livro, ela muda, e isso 2 vezes propositalmente, tá? Rompe primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, princípio das dores. Tudo que acontece desde a destruição do templo no ano 70 até os dias de hoje. Quinto selo é rompido, almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho. Então a gente associa isso à grande tribulação, a um momento de perseguição da igreja muito forte. Global, não sei, talvez sim, talvez uma perseguição global, o mundo inteiro a igreja sendo perseguida. Talvez não, talvez, por exemplo, hoje nós imaginamos lá na China, na Coreia do Norte, os cristãos são perseguidos, mortos e torturados. Eles já vivem grande tribulação. E nós não. Então, nós não podemos ficar imaginando que isso necessariamente tenha que chegar em todos os países do globo para que seja chamado de grande tribulação. Na verdade, vai haver uma tribulação grande, muitos crentes vão ser mortos e perseguidos por causa do testemunho. Só que a gente tem que parar e pensar que, em alguns lugares do mundo isso já existe. Na Arábia Saudita, no Irã, no Iraque, na Síria, isso já existe. Então nós temos que estar atentos com isso. Quando rompe o sexto selo, então, Deus responde àquela oração das almas e pune os reis da terra, poderosos e até escravos, ou seja, até pessoas pequenas. Eles se escondem nas cavernas porque eles não suportam o grande dia da ira do Cordeiro. Vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, do versículo 15 ao 36. Semana passada nós lemos então até o capítulo 14, que Jesus disse assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. E aí, Jesus começa agora a falar a segunda parte do seu sermão profético. Ele fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes.
Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, ei, ele está aqui no deserto, não saiais. Ei, ele está aqui no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão se tornando tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Importante, vamos lembrar o que é que Jesus está respondendo com o sermão profético. Está respondendo a pergunta dos discípulos, que disse assim: Senhor, quando acontecerá a destruição do templo? Quando será o fim do mundo? E que sinais haverá da sua vinda? Então Jesus está respondendo todas essas perguntas, e ele responde elas todas ao mesmo tempo. Os apóstolos entendiam que tudo ia acontecer ao mesmo tempo, que o templo ia ser destruído, que Jesus ia vir e que o mundo ia acabar. O mundo no sentido de o sistema do mundo ia ser finalmente derrotado. Eles acreditavam que ia ser assim. Jesus responde a pergunta deles, mas nós sabemos que as coisas não aconteceram todas juntas. Então, por exemplo, quando Jesus diz lá no versículo 15: quando virdes a abominação da desolação está no lugar santo, isso aqui refere-se a uma profecia do profeta Daniel, que fala da profanação do templo. Nós já falamos que essa profanação, conforme Daniel profetizou, nos dias de Jesus já tinha acontecido. E foi quando Antíoco Epifânio destruiu Jerusalém e sacrificou uma porca no altar do Senhor. Isso é a abominação da desolação, né? Quando o templo foi profanado. Jesus disse que a abominação da desolação viria outra vez. Então, percebe, né, a repetição cíclica. Aconteceu lá no passado, Antíoco Epifânio profanou o templo. Jesus disse que vai haver uma outra. Essa outra que Jesus se referiu é a destruição do templo no ano 70, quando o general Tito de Roma invade e põe fogo em Jerusalém e derruba o templo. Porém, Paulo e o livro do Apocalipse associam essa abominação da desolação com um evento escatológico, um evento do fim dos tempos, né? Paulo diz que o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é Deus e quer ser adorado como Deus, certo? Então veja, eu não posso dizer que a abominação da desolação é um evento, mas que ele é um sinal, e por ser sinal, ele se repete várias vezes na história, de maneira a mostrar a maneira de servir como sinal escatológico. Bom, então vai haver outra abominação, no caso, referente à igreja, tipo assim, que haverá um líder, vamos dizer assim, um anticristo,
e aí ele vai fazer de forma abominável esses conceitos referentes à igreja, profanando. Paulo fala, Paulo, hein? Agora eu estou falando de Paulo, não do Apocalipse de João. Paulo fala que o anticristo quer ser adorado como Deus. João, no Apocalipse, fala de uma besta que é adorada como Deus. Então nós temos que relacionar todas essas coisas, nós temos que interpretar a Escritura com a Escritura. Então haverá ainda mais um abominável da desolação no final dos tempos. Houve um no passado de Jesus, houve um nos tempos dos apóstolos e vai haver um no fim dos tempos. Ok? Então esse versículo 15, Jesus está respondendo a respeito da primeira pergunta: quando será a destruição do templo? E depois ele começa a responder a respeito de quando virá o fim e os sinais da sua vinda. Então, quando virá o fim, o que segue aqui, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte atrás, ai das grávidas, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque verá grande aflição como nunca houve desde o princípio. Isso é a destruição de Jerusalém. Tá? Quem tinha que fugir quando o general Tito chegasse pondo fogo em tudo? Os moradores de Jerusalém. Por isso que ele fala, os da Judéia, quem mora na Judéia, que era o estado, a província, por assim dizer, onde Jerusalém estava, é eles que tinham que fugir quando o general Tito chegasse pondo fogo, né, no templo em Jerusalém. Então, se eu morasse em Belém, se eu morasse em Betsaida, se eu morasse em Betsaida é Galileia, se eu morasse em Betânia, se eu morasse em outra cidade da Judéia e visse que Jerusalém foi destruída, então era para eu fugir. Por isso ele fala, ai das grávidas, né? Pensou uma mulher grávida fugindo? Por isso ele fala, ore para que a fuga não seja no inverno. E aí ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Então, o versículo 21, ele é um versículo que ele faz uma transição entre a resposta da primeira pergunta, quando será a destruição do templo, e a resposta da segunda pergunta, que sinais haverá da sua vinda? Porque o versículo 21, ele se encaixa tanto na fuga dos que estão fugindo da destruição de Jerusalém, quanto naqueles que estão presenciando os sinais do fim. Porque ele fala, porque haverá grande aflição como nunca houve. E isso se encaixa tanto numa resposta quanto na outra. Só que do versículo 22 para frente já há uma virada. Jesus já falou da destruição do templo e agora ele vai falar dos sinais da sua vinda. Então, a aflição da vinda de Jesus vão ser dias abreviados. Ok? Então vai durar pouco tempo, vai ser uma grande aflição, uma grande tribulação, porém vai ser um curto espaço de tempo. Ok? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Bom, aí Jesus fala no versículo 29, logo depois da aflição daqueles dias, os mesmos sinais que nós vimos na abertura do sexto selo. Sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências serão abaladas. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e as tribos da terra se lamentarão. É aquilo que nós lemos no finalzinho do capítulo 6 ali do Apocalipse, os homens falando, caiam sobre nós os montes, porque chegou o grande e terrível dia da ira do Cordeiro e ninguém pode se suster. Ok? Então, essa é a relação que existe entre o sermão profético pregado por Jesus e o Apocalipse. Os dois textos se relacionam dessa forma. Algo importante, depois de Jesus ter dado a resposta para eles, destruição do templo, sinais da minha vinda e do fim do mundo, agora no versículo 32 ele começa a falar para eles a respeito de vigilância, para eles estarem prontos. E ele diz assim, quando igualmente, versículo 33, quando igualmente virdes todas essas coisas acontecerem, não só a destruição de Jerusalém, mas a destruição de Jerusalém e a grande tribulação. Quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. E aí o versículo 34 é um versículo muito complicado, porque ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo bem, a destruição de Jerusalém foi naquela geração, mas a vinda de Jesus não foi. E aí? Nós precisamos entender a que se refere
esta geração. Esta geração refere-se à geração que vir, o versículo 29. O sol escurecer, a lua não dar a sua luz, as estrelas caírem e aparecer o sinal do Filho do Homem no céu e as nações lamentarem pelo dia da ira do Cordeiro. Então, esta geração não refere-se à geração de Jesus, refere-se à geração que ver todas essas coisas. A geração que ver todas essas coisas não passará sem que o mundo acabe, tá bom? E aí no versículo 36, foi o último que eu li, é a nossa exortação mais importante para o estudo de hoje. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Beleza? Vamos lá para a revista então. Eu vou deixar a pergunta aqui para vocês, né? Hoje a lição é sobre o juízo divino. Então, só anotem aí para vocês organizarem o Sermão Profético, capítulo 6. Mateus 24, 6 a 14, fala do princípio das dores. Mateus 24, 6 a 14. Ele relaciona-se com Apocalipse 6, de 1 a 8. Mateus 24, 15 a 28, ele se relaciona com a destruição do templo. Ele está relacionado ao Apocalipse 6, 9 a 11. E Mateus 24, 15 a 29 a 30, está relacionado a Apocalipse 6, 12 e 17, que é a grande tribulação. E Mateus 24, 31 a 36, está relacionado com o fim do mundo, com a consumação dos séculos. Vamos lá então aqui agora, hein? Lição 5, motivação. Muita gente acreditou no engenheiro aposentado Harold Camping quando começou a pregar que o mundo acabaria no dia 21 de maio de 2011, quando finalmente Jesus retornaria. Ele arrecadou dinheiro pregando sua profecia que correu vários países, inclusive o Brasil. O dia chegou, passou, Jesus não voltou, o mundo não acabou. Mas ele não foi o único a agendar a data da volta de Jesus. Muitos outros o fizeram durante a história. Curiosamente, apesar dos contínuos equívocos, figuras assim teimam em aparecer, mesmo que o próprio Jesus tenha dito que não compete aos homens conhecer os tempos e as épocas do seu retorno. Isso ele falou lá para os discípulos em Atos 1, 7, antes de subir ao céu, mas também aquilo que ele disse em Mateus 24, 36, ok? Eu relacionei aqui para vocês algumas previsões da vinda de Cristo que não se concretizaram. Então, se vocês quiserem anotar aí, a primeira delas foi em 1843. Quem previu a vinda de Jesus para 1843 foi Guilherme Miller, né? O fundador ou um dos fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Chegou 1843 e Jesus não voltou, ok? Então, Guilherme Miller previu a vinda de Cristo para 1843, ele é o fundador da Igreja Adventista. A segunda, seguindo uma ordem cronológica aí, 1891, Joseph Smith, fundador da Igreja Mormon, previu a vinda de Cristo para 1891. O terceiro, 1914, a Sociedade Torre de Vigia, é a sociedade aí da Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová previu a vinda de Cristo para 1914, não veio. A quarta, Nostradamus, essa daí eu lembro bastante, né? A virada de 1999 para o ano 2000, tá? Nostradamus previu o fim do mundo para a virada do terceiro milênio, e Jesus também não veio no ano 2000, o mundo não acabou. O mais recente aqui para nós agora, é o quinto e último que eu relacionei, calendário Maia, né, do ano 2012 lá, que em 2012 a coisa ia acabar, e teve até filme e tal, de 2012, vários filmes, como eles dizem, apocalípticos.
Então, algumas datas aí. Importante, os primeiros que eu relacionei aqui, ó, Guilherme Miller da Adventista, Joseph Smith dos Mormons e a Torre de Vigia, né? O nome do fundador da Testemunha de Jeová é... esqueci. Alguma coisa T. Russell, mas não lembro agora o nome do cara. Não vou lembrar. Bom, esses todos previram a vinda de Jesus com o fim do mundo. Nostradamus preveu só o fim do mundo, não a vinda de Jesus. E aquela história do calendário maia lá em 2012 também só previa o fim do mundo, não previa, né, a vinda de Jesus. Tá bom? O importante é que todos eles erraram, obviamente que erraram, porque o próprio Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Então vamos lá, exposição bíblica do capítulo 6 aí do Apocalipse. Aspectos literários. Os 4 cavaleiros que aparecem quando os primeiros selos são quebrados representam uma consistente série dos elementos presentes na história humana. O primeiro cavaleiro evoca traços de um general romano, de um rei parta. Dessa forma, o Apocalipse critica os símbolos da conquista romana, mostrando uma série de desastres: guerra, fome e morte. A sequência lógica se repete continuamente em uma acentuação de geração em geração: conquista, guerra, fome e morte. Logo em seguida, abrem-se os selos 5 e 6. O selo 5 descreve um grupo de crentes mortos debaixo do altar. Eles clamam por justiça e lhes é afiançado que a vitória já está garantida. Eles só precisam esperar que se complete o número dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6:11. A espera finalmente termina quando o selo 6 é quebrado e a justiça de Deus se manifesta. Ok? Então vamos lá, o 5º selo. O termo martíria aparece 9 vezes no Apocalipse de João, geralmente com o vínculo peculiar de sofrimento e testemunho Uma das passagens mais importantes para ilustrar esse aspecto do testemunho no Apocalipse está na abertura do 5º selo e na consequente cena dos irmãos martirizados debaixo do altar. Ali reunidos estão homens e mulheres que morreram por causa do testemunho, martíria. Estão seguros onde se encontram, mas ainda querem saber algo de Deus. Quando é que o seu sangue será vingado por ele? É preciso compreender que a expressão vingança nessa passagem é equivalente à justiça. O que eles buscam é entender quando a justiça de Deus será implementada sobre aqueles que lhes maltrataram e perseguiram. Como resposta, houve uma espécie de enigma escatológico. Segundo a cena do selo 5, Deus vai trazer justiça sobre todos os que os mataram seus seguidores, mas antes é preciso que se complete um determinado número de irmãos que deverão passar por perseguição. É uma resposta pouco comum a uma pergunta frequentemente levantada em círculos judaico-cristãos sobre quando o juízo divino virá sobre a terra. A cena inteira é simbólica e quer comunicar uma mensagem profética. Nele, um número específico de pessoas precisam morrer da mesma forma como aqueles que já estão debaixo do altar. E como eles morreram? Por meio de uma morte violenta, como a dos discípulos queimados por Nero em Roma, no ano 67 do século I, ou degolados na invasão de Jerusalém pelos soldados do general Tito, na guerra judaico-romana, do ano 66 ao ano 70. E aí nós temos que entender, de certa forma, isso também já acontece hoje. Hoje em dia nós temos pessoas que estão sendo mortas, torturadas, expropriadas, perseguidas por causa da sua fé. Então isso aí, de maneira cíclica, se repete ao longo dos séculos, ok? Como é uma cena simbólica, precisamos nos perguntar o seu significado. Então nós não podemos imaginar que agora, nesse exato momento, existem almas debaixo do altar, no tabernáculo, né,
no templo celestial, clamando por justiça de Deus, mas que a visão que João teve de almas clamando por justiça divina tem um significado, e é esse o significado que nós estamos procurando. Nesse sentido, dois elementos podem nos ajudar. Primeiro, é uma cena que descreve um grupo de pessoas que morreram por causa da pregação do Evangelho e pela fidelidade a Jesus. Mortes assim acontecem desde Estevão, o primeiro mártir. Perdão. Até o ano 313, quando o Edito de Milão pôs fim à perseguição religiosa no Império Romano. Milhares e milhares de cristãos morreram martirizados. Eles morreram degolados, queimados, estraçalhados por feras, crucificados, afogados, picados, serrados, etc. Uma coisa interessante, poucas pessoas sabem. No período medieval e no período das grandes navegações, a igreja romana, o catolicismo romano, chegou até o Japão. Houve uma colonização da Europa católica no Japão. E muitos japoneses se tornaram católicos. A igreja romana prosperou por um bom tempo no Japão. Com o final do período feudal japonês e o início do período imperial japonês, isso é um pouquinho antes da Primeira e da Segunda Guerra, houve uma grande perseguição a tudo que fosse do Ocidente. Então, os japoneses, eles, vamos dizer assim, rejeitaram a cultura ocidental, especialmente o cristianismo. Naquele tempo, houve um grande massacre de japoneses que fossem católicos. Então, aqueles japoneses, eles eram crucificados de cabeça para baixo na beira do mar para morrerem afogados na maré. Okay? E depois da Primeira e da Segunda Guerra, então, a cultura japonesa que nós conhecemos hoje surgiu devido a esse rompimento que o Japão teve com a cultura ocidental. Então, se nós voltássemos no tempo mais do que 150 anos atrás, nós veríamos um Japão onde o cristianismo era bastante difundido e bastante aceito. Depois do período da Primeira e da Segunda Guerra, o Japão rompeu com isso. Então eles decidiram romper com a cultura ocidental e valorizar a cultura oriental, do taoísmo, do shintoísmo, do budismo, etc. e tal. Então muitos cristãos naquela época, nessa época aí do período histórico de 1900 até 1950, muitos japoneses cristãos foram mortos, perseguidos, torturados. E uma forma de morte que os japoneses aplicaram foi essa crucificação na beira do mar aí. Então esses crentes japoneses, cristãos japoneses eram crucificados de cabeça para baixo na beira do mar para morrerem afogados na maré. Ok? Porque quando a gente pensa de perseguição, a gente fica pensando só lá em Roma, Coliseu, os leões comendo os cristãos no Coliseu, A gente pensa que essas coisas não aconteceram mais recentemente. Então, onde eu parei aqui, morreram queimados, serrados, etc. Mas uma simples leitura dos jornais de hoje pode revelar que os seguidores de Jesus continuam sendo vítimas de violência em vários lugares do mundo. O testemunho dos crentes e eventualmente suas mortes por amor a Jesus é um dos sinais proféticos que continuarão pela história de forma cada vez mais intensa e intervalos cada vez menores, até a última e derradeira grande tribulação. Então assim, os crentes são perseguidos ao longo da história como parte dessas dores de parto, que servem de sinais para que a gente perceba que a vinda de Jesus está próxima. Esse é o primeiro elemento, ficar atento à perseguição da igreja no mundo. O segundo elemento, que nos ajuda na compreensão do quinto selo, aparece na resposta que os cristãos martirizados ouvem debaixo do altar. A expressão "até que se complete o número de seus irmãos" funciona como um relógio do tempo para a intervenção final de Deus. Não precisamos, entretanto, fazer uma leitura literalista e imaginar que existe uma cota de pessoas que devem morrer. Deus quer atingir todas as pessoas, e quando isso acontecer, virá o fim. Mateus 24:14. Então esse evangelho será pregado em testemunho
É importante que a palavra que Jesus disse, esse evangelho será pregado em testemunho, a palavra testemunho é martíria. Esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então esses dois elementos compõem o quinto selo. O testemunho causando o martírio, a morte por causa do testemunho, mas o testemunho causando o avanço do evangelho em todas as nações. Então, duas coisas que nós temos que notar. Quando o evangelho no mundo avançar de maneira mais eficaz, e apesar de os cristãos estarem sendo perseguidos por isso, é um sinal de que o período que o quinto selo descreve está acontecendo. Porque quanto mais o evangelho avança, mais os inimigos do evangelho perseguem a igreja, e na cabeça dos inimigos do evangelho a perseguição vai fazer o quê? A igreja retroceder, desanimar, temer. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que você já ouviu essa expressão, né? Que crente é que nem omelete. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então assim, quanto mais a igreja é perseguida, mais o testemunho é eficaz. Um reformador antigo disse que o sangue dos mártires é o adubo da semente do evangelho. Então quanto mais sangue os crentes derrubam por causa do testemunho, mais o evangelho avança. São duas mensagens principais. Uma indica que o relógio escatológico tem uma relação com as pessoas que Deus deseja alcançar antes da instauração da volta de Jesus. Ou seja, o evangelho tem que chegar aos confins da terra, tem que chegar a todas as nações. A outra aponta para a realidade de perseguição contínua até a grande tribulação. Numa e outra situação, quando esses aspectos se realizarem, o quinto selo se completa e para a subsequente abertura do selo de número 6. Então, quando a igreja cumprir aquilo que Jesus falou em Mateus 24 e pregar o evangelho até os confins da terra, quando os crentes forem perseguidos e mortos por causa dessa postura de pregação do evangelho, então o quinto selo se completa, e é aí que a visão do sexto selo começa a se realizar. Vamos lá então, sexto selo. O quinto selo funciona então como um relógio. Ao ser concluído, começa o selo sexto. Este selo, o 6, é descrito com imagens que indicam que o fim já começou. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Quando ele é quebrado pelo cordeiro, o resultado é: sobreveio um grande terremoto. Vão ligando todas essas cenas ao capítulo 24 de Mateus, hein, gente? Sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de silício, um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar, pessoas de todos os status sociais clamaram pela morte, porque chegou o grande dia da ira do cordeiro, e quem é que pode suster-se? Então tudo isso está relacionado lá para nós com Mateus 24, do 29 a 30, tá? A imagem do sexto selo evocam passagens do Antigo Testamento, como Joel 2, 30 a 31, Isaías 13, 9 e 3, Oséias 10, 8 e Isaías 34, 4. E o escritor não colocou aqui, mas também nos evocam muito as pragas do Egito, que nós vamos ver mais detalhadamente quando nós formos estudar as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Então, aquelas cenas das pragas do Egito, né, quando Moisés foi libertar o povo, elas aparecem de maneira pitoresca também no livro do Apocalipse. Devemos notar que o alvo do sexto selo é a natureza, sol, a terra, o sol, a luz das estrelas, firmamento, montanhas e ilhas, e a humanidade impenitente, ou seja, todos os descrentes. A natureza não tem culpa pelo cataclismo, eles são consequência de atos humanos. Se olharmos para Gênesis 3, percebemos que o pecado humano atingiu todas as coisas criadas por Deus. Os desastres naturais da atualidade, né, que nós temos visto agora recentemente aí, essa catástrofe de Brumadinho. Foi Deus que rompeu a barragem de Brumadinho? Adianta culpar Deus porque aconteceu lá as mortes? Não, a culpa é de quem? A culpa é dos homens pecadores que, pela ganância, pelo desejo de ganhar, fizeram uma coisa mal feita e pondo em risco a vida de centenas de pessoas, como aconteceu. Então, a culpa do mal no mundo é o pecado do homem. Então,
os desastres naturais da atualidade, como maremotos, terremotos, tsunamis, enchentes, deslizamentos, rompimento de barragem, etc., são provocados pelos seres humanos que queimam as matas, destroem os rios, aquecem o planeta, desestabilizam a natureza e etc. Não é à toa que Paulo argumenta que a criação geme aguardando a manifestação gloriosa de Cristo. O que vemos nesse selo sexto, então, é a manifestação cósmica da intervenção de Deus para a volta de Jesus. Beleza? O selo sexto é a ira do Cordeiro. É a intervenção de Deus punindo aqueles que puniram a igreja. De forma bem clara para nós. O sexto selo é Deus punindo aqueles que perseguiram a sua igreja. Em algum momento durante o quinto ou sexto selo, em algum momento durante o quinto selo, o período da grande tribulação, os seguidores de Jesus deixam a terra. Isso se dá pela morte ou pelo arrebatamento descrito por Paulo. Por isso, quando o sexto selo começa, não há mais crentes na terra. Abre parênteses aqui, essa é a opinião do pastor que escreveu, tá? Quando o sexto selo se abre e os cataclismos atingem a terra, duas coisas poderão acontecer. Duas coisas. Primeiro, a igreja pode ser levada da terra e esses cataclismos da ira do Cordeiro não caem sobre a igreja. Ou a igreja pode ser livrada da ira do Cordeiro, como Israel foi livrado das pragas do Egito. Deus trouxe as 10 pragas sobre o Egito. Israel estava no Egito. Só que o texto fala que onde os hebreus moravam, nenhum cão rosnou. Onde os hebreus moravam, não caiu fogo do céu. Aonde os hebreus moravam, não houve escuridão. Aonde os hebreus moravam, os gafanhotos não comeram as plantações. Então nós precisamos pensar nesses dois aspectos. Duas coisas podem acontecer quando a ira do Cordeiro cair sobre a humanidade. Primeira delas, pode ser que a igreja seja levada embora. Eu não acredito nessa possibilidade, o autor da revista aqui acredita mais nela. A segunda é que a igreja vai estar na terra, mas todas as pragas que são descritas no Apocalipse não nos atingem, como as pragas do Egito não atingiam os hebreus, atingiam só os egípcios. Beleza? Eu concordo mais com essa segunda opinião. Acredito que nós vamos estar aqui, né, porque Jesus disse lá no sermão profético, né? Então, depois daqueles dias, o sol não dará sua luz, a lua escurecerá, as estrelas cairão no céu. Quando vires todas essas coisas, sabeis que está próximo o fim. Então, ou seja, Jesus está dizendo que os crentes vão ver o cataclismo que acontece, né, as catástrofes que acontecem em decorrência da intervenção da ira do Cordeiro. Então, eu discordo nesse ponto aqui do autor aqui e prefiro acreditar que a igreja vai estar na terra e vai ser livrada da ira do Cordeiro, como os hebreus foram livrados das pragas do Egito. Assim, não. Se nós falássemos assim, que selo nós estamos, nós já estamos em todos, porque o livro já foi aberto, o Apocalipse já foi revelado. Mas o que eles descrevem, isso ainda não aconteceu. Só aconteceu o que descreve os 4 primeiros selos, que é o princípio das dores, que é aquilo que se repete de maneira cíclica. O 5º selo, que é a grande tribulação, ele já foi aberto, né? Ele já foi aberto lá quando João viu a visão. Mas o que ele descreve ainda não aconteceu, que é a grande tribulação. Tá? Pode estar acontecendo hoje com os nossos irmãos que sofrem em outros lugares do mundo? Pode estar. Mas pode ser que exista uma tribulação global mesmo que atinja todos os cristãos em todos os lugares do mundo? Pode. E geralmente a igreja espera que a grande tribulação seja um evento desse tipo, que em todos os lugares, na América, na Europa, na África, na Ásia, em todos os lugares do mundo, a igreja vai ser perseguida pela besta, os seguidores da besta, o anticristo, etc. Tá? Então assim, como eu disse lá naquela aula, se alguém perguntar, quais selos já foram abertos, pastor? Todos já foram abertos. Agora, a cena que eles descrevem, essas ainda não aconteceram, estão acontecendo. As cenas dos 4 primeiros selos já estão acontecendo. A cena do 5º selo pode estar acontecendo ou pode estar muito próxima, que seria a grande tribulação.
E a do sexto selo, que é a ira de Deus, né, a ira do Cordeiro, a punição daqueles que perseguiram a igreja, essa ainda não aconteceu mesmo, é a que nós mais aguardamos. Né? O que nós mais aguardamos é quando Jesus vai vir e pôr fim em tudo, de fato. Beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Esses desastres cósmicos, bem como todas as pragas das 7 trombetas, atingirão apenas uma parte da humanidade que não se arrependeu antes da intervenção final e também não se arrependerá. Isso é uma coisa importante. O Apocalipse diz que os homens não vão se arrepender apesar da ira do Cordeiro, tá? Durante a mesma intervenção divina. É marca dos que sofrem nesse tempo a falta de arrependimento. Quem sofre com a ira do Cordeiro não vai se arrepender. Eles são os responsáveis pelo derramamento de sangue dos mártires do 5º selo. Eles são os que perseguem a igreja. O 6º selo expressa assim os estertores do universo, anunciando o fim dos tempos. É o início da intervenção final de Deus para julgamento final de todas as coisas. É a resposta da oração dos santos que está debaixo do altar. Agora sim, se a igreja vai passar ou não pela ira do Cordeiro, aí minha resposta é honesta, eu não sei. Existem pessoas que acham que a igreja vai ser arrebatada para a ira do Cordeiro cair na terra. Existem pessoas que acham que a igreja vai estar na terra e a ira do Cordeiro vai cair e vai atingir os ímpios e não vai nos atingir, a exemplo do que aconteceu nas pragas do Egito. Tá? Eu, apesar de concordar mais com a segunda opinião, não tenho a resposta definitiva e falo para vocês, ninguém tem. Mas uma coisa eu sei, a igreja vai passar pela grande tribulação. E os pastores que falam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, para mim estão errando e feio. Porque lá no Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, fala assim: e um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Tá? Ou seja, os cristãos vão ser martirizados na grande tribulação. Esse versículo, Apocalipse 7,14, ele está relacionado com Apocalipse 6,11. O número dos seus conservos se completar, que tem que morrer como vocês. Então, existe uma linha de interpretação do Apocalipse que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Essa eu posso afirmar para vocês, essa está errada. Quem afirmar isso, está errando. A igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Os crentes precisam dar o testemunho de Jesus, apesar da perseguição e morte em grande massa. Tá bom? Mas, com relação à ira do Cordeiro, que vem depois da perseguição da igreja, aí pode ser que a igreja não esteja aqui, pode ser que a igreja esteja aqui e sirva de testemunho, como os hebreus serviram de testemunho no Egito, onde só os egípcios sofriam e os hebreus não sofriam. Vamos lá então, relação com a vida. A Bíblia é a palavra de Deus para falar e alimentar espiritualmente todos os crentes de todos os tempos. Mesmo passagens tão relacionadas com o futuro da história da humanidade, como é estudado nessa lição, né? A grande tribulação e a ira do Cordeiro, que são dois eventos para nós no futuro, precisam falar para a igreja de hoje, e não apenas para a igreja do futuro. Algumas lições podem ser extraídas dessa passagem escatológica para os leitores de hoje. Primeiro, devemos viver nossas vidas com a perspectiva de que um dia a justiça de Deus se manifestará sobre todos e sobre tudo. Então, a ira de Deus vai se manifestar sobre a humanidade. Segundo, a Bíblia não endeusa a natureza por ela mesma. Se nós cuidarmos da natureza, fazemos por mordomia, não porque ela é alguma coisa em si mesma. Afinal, um dia ela irá passar. Terceiro, a história um dia terá fim. O mundo não continuará para sempre. O universo não é eterno. Eterno somente Deus. Quarto, essa realidade precisa ser purgada do pecado que entrou na história no Éden e contaminou todo o universo. Então, um dia, essa terra que nós vivemos precisa ser purgada, precisa ser purificada com fogo para que haja
uma destruição total do mal que entrou quando o homem pecou lá no princípio. Para pensar e agir, quem deve ter medo da ira do Cordeiro? Os crentes em Jesus não podem ter medo do final dos tempos, o juízo final ou da grande tribulação. Quem tem que temer essas coisas é o incrédulo. Então, nós tememos, receamos passar pela grande tribulação. Não vamos ser hipócritas, claro que sim, ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser queimado vivo, ninguém quer ser crucificado, ninguém quer ser entregue para ser mutilado. Nós temos que saber que irmãos nossos já passam por isso hoje. Eles são mais fiéis do que nós. Eles não negam a Jesus mesmo com a espada no pescoço. Mas nós oramos a Deus: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nós não temos que ficar desejando essas coisas. Mas se elas acontecerem, nós temos que perseverar. Pastor, esse fogo que vai queimar a terra, ele é simbólico ou é verdadeiro? Assim, vai ser Verdadeiro, porque não só no Apocalipse ele aparece. Se ele aparecesse só no Apocalipse, que é um livro simbólico, a gente poderia dizer: não, esse fogo é simbólico. Mas o apóstolo Pedro escreve na carta dele que esse mundo está reservado para os seus elementos se desfazerem no fogo. Provavelmente a ira do Cordeiro vai trazer uma catástrofe global, né, que vai fazer com que esse mundo como a gente conheça seja completamente destruído. Pode ser que não esteja quando o mundo for destruído, pode ser que esteja e essas catástrofes atinjam só os incrédulos e os crentes não sejam atingidos. Tá? Pastor, nessa última pergunta aqui, quem tem que entender essas coisas é o incrédulo. Eu vejo aquela música: toda língua confessará e todo joelho dobrará. Exatamente, né? A Bíblia diz que naquele dia toda língua confessará. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós podemos fazer isso hoje, dobrar o nosso joelho e confessar Cristo hoje. Mas o descrente vai ter que fazer isso naquele dia. E naquele dia ele vai fazer não de arrependimento, mas de confessando a sua derrota. Né? Você entendeu, Gilson? Que pode ser que a igreja seja tirada para o mundo ser destruído. Pode ser que a igreja esteja aqui e na destruição dos incrédulos, só os incrédulos sejam atingidos. Nós vamos ver depois nas 7 trombetas que descrevem pragas e nas 7 taças que descrevem pragas da ira de Deus, que não é 100% das coisas que é atingida. Por exemplo, ele vai falar de 1/3 da população, vai falar de 1/3 das águas, vai dizer que 1/3 da terra foi destruída. Ou seja, a terra vai ser destruída durante essa intervenção escatológica em partes, não totalmente. A pergunta você respondeu: fogo é literal? É literal. Mas isso quer dizer que o planeta Terra inteiro vai se incendiar? Não. Quer dizer que vai existir uma destruição, porém o próprio livro do Apocalipse mostra várias vezes nessas visões que até essa destruição são parciais, não são totais. Beleza? Vamos responder as perguntas aí? Tá facinho, né? Vamos lá. O que João viu quando o 5º selo foi aberto? O quê? Mortos. Crentes mortos. Isso, as almas dos mortos debaixo do altar. Ele viu as almas dos mortos debaixo do altar. Para qual evento escatológico aponta a resposta dada às almas dos mártires? Né? Qual que foi a resposta? Deus vai trazer justiça sobre todos que mataram seus seguidores. Não, vamos lá no versículo 11 para a gente ver. 6:11, leia Apocalipse 6:11. Leia para nós, Caio, está fácil aí. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram Olha lá a resposta. que usassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. A resposta foi: aguardem, porque ainda existe um número de irmãos que devem ser mortos por causa do testemunho, como vocês foram. Que evento escatológico descreve esses irmãos que vão morrer por causa do testemunho?
Qual é o evento escatológico onde os crentes vão morrer por causa do testemunho? Grande tribulação. Então a resposta da pergunta 2 é o evento escatológico, que a resposta de 6:11 aponta, é a grande tribulação. Agora, qual é o alvo dos acontecimentos catastróficos descritos na abertura do sexto selo? Então, abre o sexto selo e acontece um cataclismo, né? O sol escurece, a lua se torna de sangue, as estrelas caem do céu, terremotos movem as ilhas e montanhas, né? E as pessoas desejam a morte. Quem é o alvo desses acontecimentos catastróficos? Natureza? Sim. A natureza e Os homens, quais? os ricos, comandantes, grandes, pequenos, escravos. E o que eles são? Incrédulos? Incrédulos. A resposta da 3 aí é a natureza e os homens incrédulos. E aí vamos responder a última aí. O que a Bíblia ensina sobre o conhecimento da data da segunda vinda de Cristo e o fim do mundo? Mateus 24:36. Quem quiser consultar, pode consultar aí. A resposta está em Mateus 24:36. Eles saberá quando será? Quando o filho do homem retornar? Então, como que é? O que a Bíblia fala sobre conhecer a data do fim do mundo e da vinda de Cristo? Que O céu e a terra passaram com as minhas palavras. que ninguém saberá quando ele virá. Ninguém sabe. Quando que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Pode ser que ele volte hoje. Quando que o mundo vai acabar? Ninguém sabe. Pode ser que o mundo comece a acabar hoje. Tá? O importante é que quando alguém aparecer dizendo: eis aqui está o Cristo, ou ele ali, ou ele está no deserto, ou ele está dentro da casa, não lhes dei crédito. Alguma pergunta? Ficou tudo bastante esclarecido? Nada? Então vamos fazer uma oração para nós terminarmos a aula. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos por podermos estar reunidos na tua casa, estudarmos a tua santa palavra. Te pedimos que guardes todas essas coisas nos nossos corações e nós possamos, Senhor, estar apercebidos os sinais que antecedem a sua vinda e o fim do mundo. Que nós possamos perseverar no testemunho, não temer a perseguição que pode nos impor o homem. Que nós sejamos, Senhor, fiéis testemunhas, como foram aquelas almas que estão debaixo do altar. Senhor, que nós possamos aguardar a sua vinda, sabendo que o Senhor vencerá e que nós venceremos finalmente. Eu te peço, meu Deus, que guardes a vida desses meus irmãos nessa confiança. Despede-os agora em segurança aos seus lares, Pai. Abençoe o nosso domingo, que nós possamos estar aqui mais tarde, ó Deus, para prestar no culto que é devido, aprender mais da tua santa palavra, aplicar-nos, ó Deus, em buscar a tua face e anunciar o teu evangelho. Esse é o nosso desejo, a nossa súplica que dirigimos a ti, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. A aula está encerrada, irmão. Vão em paz. E o Senhor vos acompanhe.